falando de dislexia, que é um distúrbio de aprendizagem. Mas para explicar melhor sobre esse assunto, está aqui comigo a neuropsicopedagoga Tânia Sene. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Boa tarde, Luciane. Já começa explicando para a gente o que de fato é a dislexia. Certo. A dislexia, ela é um transtorno do neurodesenvolvimento que vem aí afetar as habilidades de leitura e linguagem. Com isso, ela é um distúrbio voltado da aprendizagem especificamente, né? E com isso, ela vai trazer aí, acarretar grandes problemas com relação à leitura, à escrita e vai trazer alguns prejuízos para essa criança e futuro adolescente e adulto. Nós também podemos elencar que existem 3 tipos, né? Que é a dislexia visual, que é aquela dificuldade que a criança tenha de perceber as letras, as palavras. Temos também a dislexia auditiva, que é a dificuldade da criança perceber o som, né, bem como os fonemas. E existe o combinado, que a gente chama de dislexia mista, que é quando a criança apresenta os dois tipos. Nós também temos aí 3 graus diferentes de dislexia. Dependendo do grau que a criança apresenta, ela vai ter um suporte maior ou um suporte menor. E a gente vai ter o suporte leve, o moderado, né, e o mais intenso para aquela criança. Eu te pergunto, Tânia, o que causa a dislexia? Existe um motivo? A criança já nasce assim? Isso. A gente pode dizer que é um distúrbio neurológico, né, que pode ser desenvolvido ou não em algumas crianças. E aí cada criança vai ter, de acordo com o que for desenvolvido ou o seu tipo de dislexia, ela vai conseguir ali ser trabalhada, ser direcionada, né, tanto na escola como no consultório e na sua vida no geral. Aí eu te pergunto também, como é que é feito o diagnóstico? Porque muitas Ótimo. vezes pode ser confundido com outras coisas, né? Sim. E isso é importante a gente falar porque muitas das vezes, em algumas vezes a dislexia ela é tratada de forma equivocada. Primeiro que a gente precisa desmistificar que dislexia não tem nada a ver com a questão da inteligência, né? Não é essa questão que afeta. É somente uma dificuldade que vai trazer prejuízos na atribuição da leitura e da escrita. Então, esse diagnóstico, uma vez feito precocemente, a gente vai conseguir, de alguma forma, amenizar os impactos negativos que ele é feito. No caso, antes da gente falar do tratamento, como é que é feito, sim. né? Foi diagnosticado bem precoce, com a criança pequenininha lá. Sim. Lá na frente, esse adulto, ele convive normalmente, sem maiores problemas? Sim. A gente vai voltar um pouquinho só na questão do diagnóstico. É importante frisar que a criança ela só vai poder ser diagnosticada a partir dos 8 anos e 11 meses. Antes disso, não podemos fazer isso porque o cérebro da criança está em constante desenvolvimento. Fica aquela dúvida, então, Sim. né? Então, antes disso, os pais poderão perceber situações, mas o diagnóstico concreto em consultório com a equipe multidisciplinar somente a partir dos 8 anos e 11 meses. E com relação à vida adulta, sim. Isso também vai depender de o quão precoce foi feito e quais as atividades que serão feitas pedagogicamente falando, de intervenção médica também, para facilitar essa vida mais tranquila, né? Mas essa vida adulta mais sem nenhum tipo de problema ou acarretar outros tipos de situações que possam estar junto. Você falou em equipe multidisciplinar, então isso faz parte do tratamento? Sim. O tratamento, o diagnóstico precoce, ele é feito por uma equipe, né, que a gente chama de multidisciplinar. E a gente vai ter um médico, nós vamos ter o fonoaudiólogo, porque um dos problemas da dislexia é a questão da linguagem, né? A criança ela vai ter um atraso muitas das vezes. E nós vamos ter também o psicólogo, porque isso afeta a autoestima da criança. E nós, como neuropsicopedagogos, na parte pedagógica, vamos a partir da avaliação, a partir do que a gente observa da necessidade daquela criança, nós teremos um plano ali para aquela criança e vamos intervir. E essa intervenção ao longo da sua vida vai ser algo positivamente falando para facilitar a vida daquele aprendiz ou daquela criança. Vamos falar do papel da escola e da família nesse processo. Pronto. A gente começa com a família, né? Porque a família é o primeiro que observa. A família ela está em convívio mais tempo com a criança do que na escola, né? Apesar que muitas das vezes a gente tem a criança no período integral, mas a família ela fica final de semana e tudo mais. Primeiro, o papel da família é imprescindível, uma vez que a família precisa acolher essa criança e mostrar para ela que ela está protegida, que ela não tem nenhum prejuízo na questão cognitiva, é uma criança inteligente. Só que, no entanto, aquela criança ela traz algumas dificuldades, como qualquer ser humano, no entanto, com dificuldade voltada para a leitura e para a escrita. E aí a família tem que ter esse acolhimento. Uma coisa muito importante, Lu, que a gente precisa frisar.
a família tem que entender que não é preguiça, porque muitas das vezes a dislexia ela é rotulada de forma indevida, como preguiça ou desinteresse. Não é desinteresse, é o cérebro que não está conseguindo acompanhar aquilo que está sendo proposto para ele. Então a criança vai dizer, não, eu não quero. Então a família ela tem que abraçar. E uma coisa que eu sempre falo em consultório que é a paciência. Você precisa ter paciência para poder ajudar essa criança. E no quesito escola, aí a gente entra numa outra parte muito importante. É quando eu vou adaptar o currículo para essa criança e vou também acolher essa criança. Em ambos os aspectos, família e escola, a gente tem que ter primordialmente o acolhimento. Só para a gente finalizar, esse distúrbio, ele pode vir acompanhado de outros transtornos? Sim, sem sombra de dúvidas. E é aí onde entra a questão do cuidado no momento do diagnóstico. Nem sempre a criança ter dificuldade de leitura vai ser dislexia. Ela pode trazer outros transtornos que podem estar ligados, como o TDAH, mas a gente também tem que olhar que pode ser um problema de visão, a criança está com dificuldade. Então, existe sim outros transtornos que podem ser trazidos, mas também outros problemas que devem ser averiguados. Queria muito agradecer a sua participação e muito Imagina. bom conhecer um pouquinho mais sobre a dislexia. Sim, sim. Muito obrigada. Eu que agradeço, tá, pela oportunidade e falar com os pais, né? Quando o diagnóstico chegar, o seu filho não é um final, né? É só dizendo que ele precisa ali de um caminho que vai ser caminhado, traçado, e a família vai poder ajudar a escola e nós, como equipe multidisciplinar, poderemos também colaborar de forma significativa. Muito obrigada. Imagina.